Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast corporativo que trata de gestão, inovação e sustentabilidade. O Pode Mais Empresas tem apoio da Turnit Brasil e apoio comercial do jornal Empresas e Negócios. O nosso tema de hoje é carreiras. Carreiras e, consequentemente, transição de carreiras. Qual é o momento certo? O que as empresas ajudam? O que as empresas dificultam? Que formação e informação as pessoas precisam ter para se dar bem na vida? Para falar sobre o assunto, trouxemos ninguém menos que uma mega especialista no assunto, que é Leila Arruda. Obrigado, Leila, pela sua presença. De nada. Prazer o meu estar aqui. A Leila é mentora de carreiras há mais de 10 anos. Ela é focada em desenvolvimento de lideranças, é pós-graduada em gestão de carreiras e liderança, é coautora do livro Coach, A Hora da Virada, é membro da Leader Art International para o Brasil, é certificada em PNL, entre outras coisas. Isso aí. Vamos começar do começo. Existe uma linha do tempo em carreiras. Como é que é isso? A linha do tempo, ela é nada mais do que você mapear a sua carreira. Então, é uma ferramenta onde você coloca lá, comecei a trabalhar com 18 anos. Então, com 18 anos, eu era estagiária na empresa X, ganhava o salário de R$400 como estagiária e fiquei nessa empresa 3 anos. Aí, depois de 3 anos, fui para uma outra empresa, fui promovida, virei assistente, fazia esse cargo, era nesse ano e eu tinha, 21 anos. E aí a pessoa, ela faz esse mapeamento da carreira dela, né? Da pessoa que está fazendo. Uhum. Então, ela faz esse mapeamento e ela consegue identificar de quanto em quanto tempo ela ficou em uma empresa, quanto em quanto tempo ela demora ali para fazer esse upgrade na carreira, né? Que a gente chama, que é o crescimento. E geralmente, o que acontece? Essa linha do tempo, os primeiros 10 anos a gente tem uma crescente muito alta, porque a gente entra como estagiária, fez a faculdade, se formou, é registrado, né, vira depois especialista, gerente, coordenador. E geralmente quando você começa lá com 18 anos, com 28, que é os primeiros 10 anos, você tem esse crescimento muito maior. A carreira normalmente é ascendente, né? Ela é ascendente. Para você fazer a segunda década, continuar crescendo, você precisa continuar estudando. Então, se faz importante ter esse mapeamento para você saber onde você começou hoje, para onde você quer ir e principalmente você fazer esse mapeamento, porque tem algumas pessoas que trabalham, né? Então a pessoa já tem lá, 12 anos trabalhando no mercado de trabalho e tem 8 que está no mesmo cargo, na mesma empresa e a pessoa não consegue identificar isso. Então quando a gente faz ali a linha do tempo, a gente consegue identificar. Então a pessoa, às vezes ela precisa fazer um curso de línguas, ela precisa fazer uma pós-graduação, então ela precisa se especializar. Mas isso é um trabalho que você faz. É um trabalho. É um trabalho de reflexão, de análise. De análise. Normalmente as pessoas fazem isso daí ou deixam no automático? A maioria das pessoas deixa no automático, né? Eu trabalho numa empresa lá, faço alguma coisa, né? Então... Fiquei o tempo que deu e... né? Então ninguém leva a carreira, ninguém olha para a carreira com o carinho que ela merece. Então, geralmente as pessoas, elas falam, eu trabalho numa empresa lá, consegui lá, tô lá. É uma empresa. E a pessoa, ela acha que a carreira, ela é uma parte só da vida dela, sendo que através da carreira que você vai realizar todas as outras. Então, é através de um emprego, uma carreira bem sólida que você vai conseguir fazer mais viagens, que você vai conseguir elevar seu padrão de vida, que você vai conseguir estudar mais. Então, a gente precisa cuidar da nossa carreira. E é o que a geração Z, ela faz mais do que a nossa geração aí, quem nasceu em 1900 para trás aí, que é uma geração que não tinha esse olhar. A gente trabalhava para sobreviver. Então, assim, o primeiro emprego que vinha, a empresa grande, nossa, a gente agarrava aquilo e ficava. E a gente não tinha esse olhar tão estratégico para a carreira. A gente era mais paixão e essa geração... É mais analítica. É mais analítica, é mais estratégica. É mais estratégica, é isso aí.
Então, ela chega a ser mais responsável também? olha, Ou aí é pedir muita coisa? não. É uma geração onde eles pensam assim, né? Que nós já fomos essa nova geração quando a gente entrou no mercado de trabalho, né? Que era a nova geração, que é a geração Z agora, que é a que está entrando no mercado de trabalho. Só lembrando, para quem não está familiarizado com isso, que a geração Z é a que nasceu entre 1995 e 2009, correto? Isso mesmo, é quem tem de 15 anos a 29 anos, é isso mesmo. E as outras gerações? As outras gerações têm a geração Z, que é quem nasceu em 1984 e 1995, então é quem tem de 29 a 40 anos, e tem a geração X, que é de 64 até 83, que é quem tem 41 anos hoje e 60 anos. Então, nós temos na progressão a X, Millennials, isso, e depois a Z. e a Z. Isso. E aí tem os Alpha agora, que é quem nasceu de 2010 para cá, que é 14 anos. Mas ainda não está no mercado de trabalho ainda. Ainda não chegou no mercado de trabalho. Mas o que você projeta? O que esperar? Você que acompanha, que está no dia a dia cuidando de carreiras. Então, eles são bem mais atualizados, né? Eles já nasceram no meio da tecnologia. E pensa que quando eles chegarem no mercado de trabalho, a inteligência artificial já vai ter dominado, porque se hoje, né, em 2024, a gente está começando, engatinhando ainda de inteligência artificial, então essa geração, quando entrar no mercado de trabalho, a inteligência artificial já vai estar bem mais madura, conseguindo auxiliar muito mais. E para eles vai ser natural, né? E vai ser então natural. Pra gente a exemplo do que ocorreu com celulares, com computadores, quer dizer, a geração já nasceu tecnológica, né? Isso. É muito mais tecnológica até por uma questão de oportunidade, né? Com data de nascimento, essas coisas. É mais fácil. Relativamente à geração Z ainda, comparativamente com outras, como é que você classificaria? É uma geração que eles têm pressa para serem promovidos, então eles têm uma ansiedade, sabe? Eles buscam ser promovido e ter ascensão na carreira com uma rapidez, uma gama, né, de crescer logo, e eles não têm muita paciência, né? Então é o maior desafio. São mais imediatistas para tudo, né? Inclusive para a carreira. Inclusive para a carreira. Então os líderes, eles acabam tendo aí que ter esse jogo de cintura. Mas quem já está mais avançado, né? Então quem já tem aí acima dos seus 25 anos, já é da mesma geração, só que eles já são um pouco mais acalmados. Então eles são mais imediatistas, mas o amadurecimento ele vai trazendo isso também para ficar um pouco mais calmo. Mas mesmo assim, quem tem até 29 anos, eles transitam de carreira com mais facilidade com quem tem mais de 30 hoje em dia. Quer dizer, então é um pessoal teoricamente mais preparado para lidar com o próprio mercado. Com o próprio mercado, e eles não aceitam. Pensa assim, a geração Z, ela sabe exatamente o que ela quer. Então, eles gostam de empresas que têm inovação, que são flexíveis, que trazem novidade. Se eles entram numa empresa que não tem esse retorno, eles imediatamente buscam outra. Eles não têm aquele vínculo que já as outras gerações têm, sabe? E alguns têm a preocupação com a própria sustentabilidade, né? Se vê que é uma empresa antiga que não liga para isso, eles também abandonam rapidinho, né? Isso, a cultura da empresa é um fator que influencia bastante. Então, se o jovem ele entra lá e ele vê que a cultura da empresa não deu match, né, não deu match, com o que ele tem de propósito ali para a carreira, eles automaticamente substituem, vão para outro e tá tudo certo. Então, tem essa rapidez aí. Então, quem é líder tem que ficar de olho nisso, né? Ver se você tem alguém aí na sua equipe que é da geração Z e você percebeu, às vezes, que a pessoa ela entrou em algum conflito com alguma cultura da empresa ou algum direcionamento, conversa, alinha, porque são profissionais que eles gostam de inovação e se você que é líder tá à frente disso e conseguir identificar, você consegue fazer retenção de talento. Eles têm percepção mais aguçada, né? Sim. Agora, o que esperar de alguém da geração Z como um líder?
Olha, com base nesse perfil que você já conhece. você diz uma geração Z que vira líder? Que vira líder, sim. Em algum momento ele vai virar. Em algum momento Ele vai deixar de ser, inclusive, Z e vai para uma outra categoria. E vai virar gestor, né? Vai ser um gestor que vai ter esse olhar mais apurado. Porque hoje, o que acontece, né? Quem é líder hoje dessa geração são os millennials, né? Então, eles estão ali tentando aprender o que está acontecendo com a tecnologia, tendo que fazer liderança, tendo que trabalhar. Então, é muita coisa para absorver ao mesmo tempo. Então, quando essa geração ela vira líder, ela tem esse olhar mais aguçado. Então, são líderes que são mais observadores, são líderes que conseguem ter a resolução mais rápida, né? Então, vou dar um exemplo. Eu já tive mentorados que têm essa idade, né, Z, e que viram líderes. A maioria deles corre desse cargo, tá? Porque eles veem a geração millennial tomando remédio, doente, sob pressão, eles dão tem muitos dessa geração que evitam. Mas quem chega ao cargo de liderança da geração, eles são muito, muito, muito comprometidos com o cargo. Então, eu já tive mentorados, né, que são líderes, que têm abaixo de 29 anos e que são exemplos, assim. Mas é um ou outro, não são tantos. A maioria, eles preferem virar especialista do que virar líder. É a maior dificuldade. Esse pessoal, como é que lida com a questão do empreendedorismo? Todos eles querem empreender. A maioria que eu mentoro que tem essa idade quer empreender. Então fala, eu vou fazer uma loja virtual, eu tenho uma vontade aqui de montar um site. A maioria deles tem essa vontade de empreender. Só que eles são imediatistas. Então eles não conseguem ter essa paciência de entender essa maturação, porque a gente sabe que para empreender a gente precisa de tempo, não é rápido, não é simples, então precisa ter análise, precisa ter constância, e a maioria deles não tem essa visão. Eu ainda não peguei nenhum mentorado dessa geração que precisou fazer consultoria empresarial, não peguei. Eu já peguei projetos, mas de executarem, não. Como você faz a mentoria? Você cria grupos? Individual. Individuais, ou quando a empresa me contrata para eu fazer uma consultoria dentro da empresa. E aí você tem que trabalhar de uma forma mais coletiva? Não, aí depende. Tem caso algumas, a caso. É caso a tem caso. Caso sim, caso mas não. Geralmente é individual e aí é a diretriz da empresa, né? Então a empresa fala, olha, eu quero desenvolver liderança nesse coordenador, que ele é muito bom tecnicamente, já está no cargo de liderança, mas precisa desenvolver essa aptidão nele. Aí eu vou lá e faço o papel da mentoria de auxiliar, da ferramenta, explicar o que é o papel do líder, que ele não pode ficar muito no operacional e assim por diante. Então vou voltar um degrauzinho ainda para quem eventualmente não sabe o que é uma mentoria, Leila. Você pode definir para a gente? Posso. O que é, como ela funciona, quanto tempo ela dura em média? A mentoria, ela dura em média 10 sessões, então a gente fica ali 3 meses com a pessoa, né, 2 meses e meio. Ela é feita uma vez por semana. E a mentoria, como que ela funciona? Eu tenho ferramentas que eu ajudo o mentorado a desenvolver competências. Então, tem essa linha do tempo que a gente analisa. Então, às vezes a pessoa está estagnada na carreira, então ela é um bom líder, foi promovido, mas precisa voltar para estudar, precisa estudar línguas. Então, a gente tem várias ferramentas. Tem a SWOT, tem a SMART, tem a matriz de perdas e ganhos. Então, tem várias ferramentas que eu aplico e, geralmente, em todos os casos, no início da mentoria, eu aplico um teste de perfil comportamental para identificar o perfil do colaborador. Então, se ele é mais dominante, se ele é mais influenciador, se o perfil dele é mais estável ou criterioso, que é o DISC, eu não sei se você conhece. Não conheço. O DISC, ele é um teste de perfil comportamental onde é mapeado, existem 4 tipos de perfil, a gente tem um pouquinho de cada um deles, mas a gente sempre tem um que aflora mais. Então, se você é uma pessoa mais incisiva, é dominador. Se você é mais comunicador, né, mais comunicativa, você é um influenciador. Se é aquela pessoa calma, que fala com uma voz serena, bem de boa, é a estabilidade. E se você é uma pessoa mais pragmática, que gosta de tudo organizado, gosta de números, dados,
é mais criterioso. Então, eu aplico esse teste para eu saber o nível, o perfil do colaborador, para então iniciar a mentoria, porque eu consigo ver. E esse teste é real? Ele não traz um resultado, um falso positivo? Não. O que acontece? O perfil comportamental ele é uma foto do momento da pessoa. Então, se eu fizer um teste hoje com você, ele vai vir de um jeito. Aí o que a gente sempre indica é fazer a cada 6 meses, porque antes disso vai dar parecido o teste. Tá. E aí vamos supor que Mas ele pode mudar em 6 meses. Sim, ele pode mudar. Então vamos supor que você Em razão de quê? Ele é comportamental. Então vamos supor que daqui 6 meses você não está trabalhando mais na área de comunicação, você montou uma empresa e virou gestor. Provavelmente você não vai estar tão falante, você vai estar mais incisivo, cobrando. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. E aí provavelmente o seu dominador ele sobe na escala. Não necessariamente, tá? Não são todos os casos. Geralmente a maioria das pessoas ficam com o mesmo perfil a vida inteira. A maioria. Normalmente. Mas acontece isso de a pessoa sofrer um forte impacto emocional ali, ou uma mudança drástica na carreira, ou até na vida pessoal, né? Então, às vezes a pessoa é mãe de 3 filhos, ficava em casa, o marido era o provedor, do nada o marido veio a falecer e ela tem que ser a provedora. O perfil automaticamente ele muda por sobrevivência. Obrigatoriamente. Né? Sim, qual é o perfil desses que você conhece bem, porque trabalha com eles? Qual é o perfil mais difícil de lidar no dia a dia? O dominador. Os dominadores, porque eles gostam do autoritarismo e eles não gostam de ouvir os outros perfis, né? Então, eles são dono da verdade, que são os dominantes. Então, eles são, geralmente, as pessoas que resolvem. São pessoas narcisistas? Pô, é ruim rotular, né? Porque nem todo dominador é. Tô te deixando numa saia justa. Você que é especialista, me ruim, diga. Não, é ruim rotular, porque também os outros perfis também tem vários casos que eu já peguei que a pessoa é narcisista. Só que o dominador, ele tem mais probabilidade de ter. Pensa, é a pessoa que domina. É o rei da selva. Ele é o dono da verdade. Sim. Então, líderes que têm funcionários dominadores têm muita dificuldade de liderar. Porque eles não conseguem seguir ordens, né? Eles sempre ficam, mas por que eu estou fazendo isso? Né? Não, aqui é uma diretriz da empresa, né? Você já pegou alguém do primeiríssimo escalão como mentorado? Do primeiríssimo escalão? O que é o primeiríssimo escalão? Não, CEO, se for... Já peguei, já. A maioria é dominadora. A maioria. Até pela natureza, Até pela natureza, do cargo. Né? Então, assim, esses cargos, né? Então, CFO, CEO, diretor, geralmente eles são dominadores ou criteriosos, né? Ou D com I, tem mesclado, né? O perfil. E a mentoria, o tempo de mentoria é o mesmo para um outro perfil? Ou esse daí ele vai te exigir um pouco mais de trabalho, você vai precisar esticar um pouco mais? É o mesmo tempo, tá? Então, sempre é o mesmo tempo, só que para resolver um determinado assunto, né? Às vezes, na mentoria, a pessoa fala, ok, resolvi o profissional, mas agora eu quero fazer para... Gostei, Leila, aqui fiz, resolvi o meu profissional, mas agora eu quero fazer a mentoria agora mais 10 sessões para fazer um plano de negócio aqui para montar um projeto meu pessoal. Aí a gente inicia um outro para outro objetivo, mas são 10 sessões, não... Geralmente é a mesma coisa. Geralmente 10 sessões. Tá. Você falou do perfil mais difícil. A gente vai ter um intervalo rapidinho agora e eu, na sequência, vou te perguntar qual é o mais fácil, que é o outro lado. Quem é mais simples de lidar no dia a dia e por quê. Okay. Estamos falando com Leila Arruda, especialista em carreiras. Voltamos já já. O portal Empresas e Negócios traz 45 mil oportunidades. E agora, 45.001. Tamo junto, Pode Mais. Siga-nos nas redes sociais. E voltamos nesse segundo bloco com Leila Arruda tratando de carreiras. Leila, no primeiro bloco nós falamos sobre o perfil mais complicado para você trabalhar no dia a dia, no mentoring, né? Agora, o outro lado, qual é o perfil mais fácil, mais tranquilo de lidar? Estabilidade, né, que é o S, com um pouquinho de criteriosidade, não muito, porque se tiver muita criteriosidade, a pessoa ela acaba
passando um pouco, né? Vira um pouco de toque e fica organizado demais, mas é o S com certeza com C, que é a estabilidade. Sempre é mais tranquilo, te dá um rendimento melhor no trabalho, em termos de resultado, ou é igual ao outro? São mais receptivas para receber feedback, né? Porque pensa, estabilidade. Então, qualquer coisa que você falar, a pessoa fica... ela é aberta a ouvir. Ela acata. Mas tem que ter a criteriosidade junto. Não pode ter a criteriosidade lá embaixo, porque senão ela vai acatar, mas aí você não vai chegar no horário. Vamos supor que é uma reunião, né? Você precisa chegar no horário, viu? Você está chegando atrasado. Tá bom. Aí amanhã a pessoa chega. Então tem que ser o S com o C, né? Que é a criteriosidade. Então, se tiver o S lá bem desenvolvido e o C pareado, é excelente. Sabe aquele funcionário bonzinho e que faz tudo que você pede? E que tem hora que é legal e tem hora que não serve mais, né? Porque aí, se você precisa de inovação, se é uma empresa que você precisa de proatividade, não é esse caso. Não é esse caso. Aliás, isso serve não só para a questão profissional, né? Sim, para o pessoal também. É sobre isso que estamos falando, ou não? Sim, sim. Vamos agora saltar para a transição de carreira, podemos falar? Certo, vamos falar. Qual é o momento que a pessoa deve fazer a transição? Existe um momento da vida, pegando essa linha do tempo, pegando a idade, a experiência profissional, as circunstâncias, enfim, o que leva a pessoa a fazer a transição? Bem, o que leva geralmente é insatisfação no cargo atual, né? Mas não existe, respondendo a sua pergunta, não existe momento ideal. Né? Então, a pessoa ela tem que fazer a transição de carreira quando ela tiver vontade. É caso a caso. É caso a caso. Claro que se antigamente as pessoas tinham esse julgamento de tenho 40 anos, 30 e poucos anos, não vou fazer uma transição de carreira porque já estou velha. Né? Hoje em dia, a gente sabe muito bem que um profissional de 30, de 40 anos não está velho, né, no mercado de trabalho, muito pelo contrário, é uma das mãos de obra que estão mais ativas aí. Mas o que a pessoa precisa analisar na hora de fazer a transição de carreira é analisar todos os fatos, né? Então, hoje, se ela vai procurar uma profissão do zero, ela tem que entender tudo que ela vai perder. Porque hoje ela já tem X anos na carreira atual. Então, às vezes, tem gente que quer fazer a transição de carreira, sei lá, ganha um X valor e quer só mudar de cargo ganhando a mesma coisa. E a pessoa precisa entender que ela vai ter que entender do negócio, vai começar do zero. Então, claro que ela vai ter expertise, né? Vai ter que abrir mão de privilégios. Isso, vai ter que pensar em tudo isso. Mas não existe um tempo certo, né? Um tempo ideal para fazer essa transição de carreira. O que eu falo o quanto antes você satisfeito está na profissão e você já procurar fazer essa transição, melhor é. Porque tem gente que está insatisfeito e fala, ano que vem eu vejo. Daqui 2 anos. Quando vê, passou 10 anos e está insatisfeito, fica naquela profissão. Continua insatisfeito e não se deu resolve. Conta. Tem que resolver, né? Então, para isso a gente precisa ser um pouco dominador, né? A carreira é sua. Você que tem domínio ali. Acorda para a vida, né? Então, é você que está insatisfeito? Ninguém está no seu lugar. Não é você que bate o ponto todos os dias naquela empresa. Não tem outra pessoa, é você. Então, é você que tem que resolver. Então, ninguém vai resolver por você. Então, essa transição de carreira é algo que você tem que pensar, tem que analisar. Mas está insatisfeito? Para aí em casa, reflita, levante tudo que você ganha no cargo atual, tudo que você perde, a profissão que você quer seguir. Então, faz uma descrição, o que você vai ganhar, o que você vai perder e planeje para você fazer essa transição. Mas se você está insatisfeito, você não deve estar rendendo o máximo. E aí, você começa a entrar naquele conflito, né? Então, você está numa empresa, não está ali por conta dos benefícios, mas você começa a entrar num conflito, né? Mas eu sou um bom profissional, mas, nossa, tô cansado. Então, isso é uma reflexão que fica, né? E o que a gente precisa entender muito é que o meu 100%, então, eu sou sua funcionária, você é a empresa, eu sou uma funcionária. Se eu chegar no horário, se eu fizer tudo, entregar todos os projetos, fazer tudo perfeito, o meu 100%, ele equivale só a 50%. Então, se eu não me dedicar ao máximo, entregar o meu 100%, imagina, já é menos. Porque os outros 50% é da empresa. Então, eu vejo muitos profissionais também que falam, Leila, eu sou ótima. Aí eu falo, ok, então se você não é a carreira, não é a profissão, então a gente tem que olhar se é a empresa. Que às vezes também a pessoa fala que é a empresa, mas na hora que a gente vai ver, é o profissional.
Então tem que fazer essa análise mais apurada, né? Antes de pensar em fazer uma transição. Eu conheci um consultor que falava assim, empresa, cara, não existe. Empresa, quem existe são pessoas. E as pessoas é que tocam a empresa. É isso aí. Então, porque a empresa tem o perfil tal, tem o jeito tal. Não, quem tem são as pessoas. Que estão naquela empresa, que tem aquela missão, visão, valor, aquela cultura, acaba contratando um monte de pessoas com o mesmo perfil, que bate com a cultura da empresa. E aí é um complicador, não é? Não é a cultura da empresa, né? É o que eu falo. Quando eu pego mentoria de transição de carreira, eu sou muito clara. Hoje, a empresa que você trabalha, você se dá bem com as pessoas? Você acredita nos valores da empresa? No negócio da empresa? Então, se você trabalha numa empresa que fabrica caneta, você acredita no negócio? Putz, acredito, Leila. Você gosta? Então tá ótimo. Você compra aquilo que você vende? É isso. Eu trabalho na internet, fazendo podcast. Você gosta? Você assiste? Putz, gosto, assiste. Tá ótimo. Agora, se você fala, putz, eu trabalho em um lugar que eu jamais compraria uma caneta daquele lugar. Não deu match, né? Você não deu fit. Pela grana. E aí é a hora que você tem que refletir, né? Nós estamos em São Paulo, né? Aqui a gente está em São Paulo, o maior polo, né, de empresas. Sério mesmo que você vai ficar apegado num lugar onde você não está rendendo o seu 100%? É o que eu sempre faço de pergunta. O que te prende? Fora o salário. Porque salário você vai encontrar em outras empresas, mas você tem que fazer essa análise e essas perguntas. Você acaba fazendo um papel de psicóloga também. Então, em vários momentos, não é isso? Então, toda vez que eu faço mentoria e que o mentorado ele começa ali porque eu sou muito voltada para plano de ação, né? Então a gente está ali, o mentorado começa às vezes a reclamar, né? A falar. Eu sempre puxo para o plano de ação. Porque senão, realmente, a gente acaba sendo terapeuta, né? Psicólogo ali. E o meu papel não é esse, porque ele precisa sair com um plano de ação, porque senão vai passar, é um prazo curto, né? Porque terapia, psicólogo, você fica ali anos, né? E ali não, eu tenho um prazo e é uma outra vertente. Eu não tenho nem know-how, nem capacidade técnica para atender e fazer terapia, né? Atender. Eu não sou psicóloga. Mas falando de liderança de profissional, aí sim, eu atendo numa boa. E aí tem sim esses momentos que você fica assim... Estou aqui. Aí eu sempre pergunto, e o que você faria de diferente? E por que você está me falando isso? Nós estamos aqui num processo de mentoria para você desenvolver competências de liderança. O que esse liderado fez que você gastou 30 minutos da nossa mentoria com ele? Você acha que isso é uma postura de líder? Eu faço várias alfinetadas, assim, porque aí a pessoa fica... Realmente, né? Eu estou reclamando, né? Quer dizer, se ela não fez uma autoanálise ainda, ela vai passar a fazer a partir de então, mentoria. né? Faz a mentoria. Eu vou repetir uma pergunta que eu fiz para a entrevistada do programa anterior. Falávamos sobre a área médica. E eu perguntei, quem é mais ousado? A gente chegou no momento de ousadia, o homem ou a mulher? Eu vou repetir essa pergunta para você. Para o caso de transição de carreira, como você tem condição de definir? Tem, pela cara tem. Você já matou a charada. Quem é mais ousado na transição de carreira? Mulher. A mulher. Eu peguei aqui os clientes que eu estou em atendimento agora. Bateu com a outra área, só para você saber. Bateu? Eu falava sobre médicas e dentistas. Mulheres. As mulheres são mais ousadas. Eu estou com 3 clientes que elas transitaram de carreiras bem diferentes para de tecnologia. Só para você entender. Mulher. Pelo menos só tem um. Isso daí é interessante, porque você vê o próprio processo de maturidade, do crescimento, desenvolvimento da mulher em toda a teia social, né? Sim. Estamos ganhando espaço no mercado, né? Assim, é uma luta, né? Mas até meus clientes, a maioria é mulher. Você fez essa pergunta agora, eu tô... Você talvez não tivesse parado para pensar ainda, a maioria porque... é mulher. Sim. A maioria das pessoas que me buscam para fazer mentoria, para desenvolver competências, para conseguir ser promovidas, são mulheres. Mulheres falam mais porque são mais inteligentes ou são mais inteligentes porque falam mais? São mais inteligentes e por isso falam mais.
tem só mais recessão, conteúdo, tá? né? Mas tem mais conteúdo. Nessa questão de transição de carreira, você vê um tranco muito grande, sair de uma área e para uma outra que não tem, teoricamente, nada a ver? Então, eu É acho comum isso daí acontecer ou é mais raro? quando a área tem muita divergência, né? É uma área muito longe da área de atuação atual, as pessoas têm mais medo de fazer a transição e às vezes tem pessoas que desistem, tá? O que eu dou de dica sempre quando... Que sente a falta do chão, é isso? Isso. E aí sempre o que eu falo é a pessoa tem que fazer esse planejamento e ter a noção de que vai demorar um tempo, né? Para você conseguir fazer essa transição 100%. Mas é mais complexo quando a área é muito longe uma da outra. Por Então, a pessoa serem tem que mais querer inteligentes, as mulheres são mais pacientes também? Por serem mais inteligentes, as mulheres são mais pacientes. Eu tô linkando com liderança, tá? Os Com líderes liderança. femininos que eu tenho. Sim. Sabe o que eu acho? Por serem mais pacientes, elas são... A mulher, não é que ela é paciente. Como que eu vou te explicar? Geralmente, mulher tem mais paciência. Tem mais paciência, só que ela... No geral, assim. No geral, né? sim, ela tem mais paciência, só que ela consegue ter uma influência melhor, ela consegue te explicar, ela consegue ter a capacidade de te explicar algo detalhadamente, você conseguir entender e isso te passa aquela tranquilidade. Eu acho que até por isso que as mulheres são mais calmas, porque elas conseguem ter uma análise um pouco maior, né? Então, as mulheres que eu atendo, que estão em cargos de liderança, de gestão, que são diretoras, CEOs, CFOs e tal, geralmente elas são muito pacientes e elas conseguem ter essa apuração mais detalhada. E ela consegue passar isso. Pela sua vivência profissional, Leila, as empresas elas costumam facilitar a transição de carreira dentro da mesma corporação ou normalmente elas dificultam? Depende. Tem empresa que sim facilita, tem empresa que não facilita, tem empresa que finge que facilita, mas na prática não facilita. Então fala, olha, aqui a gente é aberto, né? Você pode fazer qualquer ir para qualquer área. É aberto até a página 2. Na hora que precisa ali do aval do líder, não tem. Então depende muito de empresa para empresa. Então isso teria que fazer uma análise apurada. Aí não tem como eu te falar. A maioria das empresas são pelas que eu passei como funcionária e pelas que eu já prestei serviço, a maioria não é tão flexível. Elas falam que são, mas na hora ali de assinar mesmo e de liberar um colaborador de uma área para outra área, na prática isso geralmente não funciona com tanta facilidade. Fora do ar aqui, eu comentava com você a questão da multifuncionalidade. Hoje é necessário o profissional ser multitarefas, né? E até brinquei, usei um exemplo do futebol, que é uma coisa bastante popular e todo mundo entende, né? Antigamente, o jogador, à exceção do goleiro, todo jogador ele tinha uma posição fixa, era aquela e ponto. Hoje em dia, isso acabou. O cara tem que jogar em, no mínimo, 2 posições, senão ele é descartado. Sim. Essa multifuncionalidade é do nosso tempo? É da atividade profissional? É de uma sociedade que está em transição? É do momento atual, né? Então, hoje a gente precisa... Estamos conectados, estamos sabendo tudo ao mesmo tempo. Então, o profissional, ele precisa ser mais ativo e resolver mais coisas, não ficar ali só fazendo ali dentro da sua tarefa, porque as empresas, elas esperam isso também, né? Então, ainda mais se você estiver falando de startup, onde você tem que ser muito rápido, tá ali acelerado para fazer de tudo um pouco. Então, hoje em dia, as empresas, ainda mais as empresas novas, elas buscam profissionais multitarefas, né, multigerenciais aí para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Para quem está iniciando carreira, o que você recomendaria? Estudem inteligência artificial, quanto antes. Essa é a recomendação. É a recomendação, porque a inteligência artificial, eu sei que a gente ainda não tem muito conhecimento, é nova, mas
quem souber administrar, usar a inteligência artificial, com certeza absoluta está a anos-luz. Aí eu estudo bastante, uso muita inteligência artificial Você no já meu usa? dia. Muito, muito, né? O meu marido ele está fazendo pós-graduação de inteligência artificial, então eu fico pegando as ferramentas lá dele. Necessariamente vocês acabam conversando trocando, sobre o assunto, enfim. com frequência. Então, assim, antigamente para eu criar uma apresentação de PowerPoint, eu demorava, sei lá, 1 hora, 2 horas. Hoje, se eu souber exatamente o que eu quero, uma inteligência artificial cria em 5 minutos. Eu tenho que revisar, claro, colocar os meus pontos. Vai no chat GPT da vida. Já tem inteligência artificial para tudo, né? Você não precisa... O chat GPT, claro, ele é o mais famoso, né? O Gemini, que é do Google também. Só que já tem inteligência artificial apropriada para cada coisa. Então, igual de apresentar, você usa Gama, que é uma inteligência artificial própria para apresentação de PowerPoint. Então, tem diversas, assim, eu não vou saber falar o nome de todas aqui. Não, o assunto aqui também não é nem esse, ele está contextualizado na progressão de carreira, na transição. Você acha que a inteligência ela vai ajudar no desenvolvimento profissional? Sim. Que é a sua área, desenvolvimento. Sim, sim. Então, assim, quanto mais você souber manusear essas ferramentas, para você manusear, você precisa ter Ela não conhecimento. deixa a pessoa no automatismo? Não, o que acontece? Ela não quebra a sua proatividade, a sua criatividade? Não, o que acontece? Para você saber mexer na inteligência artificial, você precisa ter enredo. Se você pega um chat GPT, você é uma enciclopédia, né? Ou seja, tem um conhecimento enorme. Se você pegar um chat GPT, uma inteligência artificial, você vai conseguir extrair dela muito mais coisa do que eu. Eu não tenho muito enredo. Então, se você colocar lá, a linha do tempo, ela foi criada no século XVIII pelos iluministas. Você tem enredo, porque você precisa para você perguntar para a inteligência. Você tem que saber o que perguntar. Né? Só para você ter noção, nos Estados Unidos, as provas, agora, elas estão vindo com a pergunta, com a resposta, e aí como você faria para a inteligência artificial te entregar essa resposta? Interessante isso. Então, a pessoa... Já estão utilizando isso? Já estão utilizando isso. Então, não adianta, se você colocar lá, como eu faço para medir quantos metros quadrados tem essa sala? Vai vir a parte técnica. Você pega uma fita métrica, só que a resposta não é essa. A resposta que está lá a gente pega a variante, faz isso, faz aquilo, vai ter um contexto. E aí eles já estão usando isso, porque existe um diálogo muito grande disso, né? A inteligência artificial vai suprir o homem, né? A gente não vai precisar... Eu concordo que vai ter muitas coisas que a gente não vai precisar de tantas pessoas, porque a inteligência artificial ela vai fazer muito rápido. Mas... A tendência é a redução de mão de obra, né? A tendência é essa. Que era a última pergunta que eu estava aguardando para te fazer. Como é que é essa questão que já existe uma certa temeridade de algumas pessoas que a inteligência artificial ela chega para cortar cabeças mesmo, né? Então, eu acho que assim, sempre quando a gente tem algo novo, a gente vai para esse cilindro que a gente fica com medo, né? Ai, meu Deus, vou perder o meu emprego. É o medo do desconhecido. É o medo do novo, do desconhecido. Mas é o que eu estava falando para você. Quanto mais você souber usar a máquina, a inteligência artificial, melhor ela vai te trazer de informação. Então, por exemplo, se antes eu demorava 1 semana para fazer um processo seletivo, já tem inteligência artificial que ela vai lá no LinkedIn, ranqueia de 1 a 100, quem tem mais match ali com o job description da vaga, já te passa, então fica mais fácil para você achar isso. Aí é claro Azar que você vai dos Headhunter. Aí você vai falar assim, mas precisa de um Headhunter, porque a máquina não vai fazer sozinha. Quem é que vai colocar lá? Preciso de quem vai saber o job description direitinho e vai olhar para ver, olha, aqui tem uma pessoa que mora nesse lugar, que tem esse tipo... Alguém vai ter que ter uma análise humana. É isso que eu acho que as pessoas ficam achando que a inteligência artificial ela vai tirar a gente de campo, né, do mercado de trabalho. E não, a gente sempre vai precisar de um ser humano atrás da máquina. É igual a revolução industrial, né? Muitas pessoas perderam o emprego, mas quem dominou a máquina ainda continua com o emprego. Então, pelo meu olhar e pelo tudo que eu estou estudando, eu não tenho medo, mas eu estou aprendendo a mexer com a inteligência artificial. Para quem está chegando no mercado agora, o seu conselho é estude inteligência artificial. Sim. E para o empreendedor? O cara que já está na lida, o dono da empresa, o que você diria para ele se preparar para os próximos anos?
Estude inteligência artificial para você ver o que você consegue implementar dentro da sua empresa para reduzir processos morosos, dores de cabeça, coisas que levam muito tempo para ser feita, porque tem muita inteligência artificial que te consegue reduzir isso já. Chegamos ao fim por hoje. Só por esse podcast. A gente pode voltar a vários outros temas oportunamente. Agradeço muito a sua presença, Leila. Obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Muito, muito agradecida. Obrigada a todos. Muito obrigada, viu? Falamos com Leila Arruda, especialista em carreiras. Obrigado a você que ficou com a gente até aqui e continue prestigiando o Pode Mais Empresas, que tem muito mais conteúdo por aí.